Uma briga entre passageiros de um voo que saía de Salvador com destino a São Paulo viralizou esta semana nas redes sociais. A confusão entre passageiros começou após uma mulher colocar o filho dela para sentar na poltrona de uma outra pessoa. E por causa disso, o voo atrasou cerca de uma hora. Segundo a companhia aérea Gol, as pessoas envolvidas foram retiradas da aeronave e não seguiram viagem. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o advogado especialista em direito do consumidor, Arthur Rolo. Bom dia, doutor. Bom dia, Cássio. Bom dia aos amigos da Band News. Doutor, é claro, imagens viralizaram nas redes sociais, a gente viu, né, toda a briga envolvendo essas duas famílias. É claro que os fatos estão sendo apurados, cada família apresentou sua versão, mas o que a gente quer saber é o que pode acontecer com essas pessoas envolvidas nessa briga dentro desse voo especificamente. Primeiro, Cássio, isso não é uma coisa incomum. Eu mesmo, em viagens, já me deparei com um passageiro sentado no meu lugar e fui ver e o meu bilhete de embarque e o bilhete de embarque do passageiro tinham a mesma poltrona. Esse tipo de situação não pode ser resolvida na briga, tem que ser resolvida na diplomacia. Às vezes acontece também, por erro da empresa aérea, ter aquele chamado overbooking, a venda de bilhete superior ao número de assentos da aeronave. Isso também pode acontecer. A solução para esse tipo de problema é reclamando com o comissário de bordo, reclamando com educação, reivindicando o seu direito de sentar naquele assento, mas nunca chegar aí ao que a gente chama de vias de fato, né? A briga entre os passageiros. Essa briga acaba indo para a seara criminal, isso é lesão corporal, pessoas podem se machucar, por isso a companhia aérea chamou a autoridade policial, porque deixou de ser um caso ou de um problema ali entre passageiros corriqueiro, ou entre passageiros e a companhia aérea corriqueiro, para virar um caso de lesão corporal aí que é crime segundo o Código Penal. Doutor, até a gente está acompanhando as imagens aqui, né, do ladinho da tela, a gente vê, né, toda a força e o esforço dos comissários de bordo para tentar separar essas duas famílias brigando, claro, cada uma reivindicando, né, uma mãe de um lado querendo que o filho sentasse ao lado ali da janela, segundo ela, o filho tinha autismo e gostava, né, de sentar naquela poltrona, a outra família pagou aquele bilhete e queria sentar ali, enfim, não houve conversa. Nesse caso, a gente está vendo ali a ação, também o trabalho dos comissários de bordo. Quais são as responsabilidades da companhia aérea se essa confusão acontecer, como aconteceu de fato dentro do voo? Bom, a criança autista, nesse caso, ela tem aí direito a embarque preferencial, tem direitos legais, mas poderia até reivindicar um assento especial naquelas primeiras fileiras junto à empresa aérea, mas se tem um bilhete determinado, isso só pode ser modificado dentro da aeronave com base aí em uma negociação com outros passageiros que não se dispuseram. Às vezes, um passageiro não quer trocar, o outro vai e troca. Isso é coisa que acontece dentro do avião. Por exemplo, se eu estivesse na janela e a mãe falasse, olha, o meu filho tem autismo, você troca de lugar com ele, eu trocaria sem problema nenhum e eu tenho certeza que outros passageiros trocariam. Houve aí, sem dúvida, intransigência de parte a parte. A companhia aérea zela pela segurança dos passageiros, ela tem o dever de zelar pela segurança dos passageiros e me parece aí, segundo as imagens, que os comissários de bordo adotaram as providências que estavam a seu alcance e chamaram a autoridade policial, porque o voo estava em solo. Em casos assim, isso pode acontecer durante o voo, aí é um caso de uma medida mais enérgica, porque é risco de queda de avião. Já teve casos nos Estados Unidos, por exemplo, do passageiro ser imobilizado na cadeira, amarrado na cadeira, porque existe risco de cair o avião. Então, se houve um erro da companhia aérea, esse erro ele deveria ser reivindicado amistosamente, poderia ser depois pedido um desconto, pedindo lá um voucher para um outro bilhete, nunca brigar do jeito que foi que houve essa briga, porque é o que a gente chama em direito de culpa exclusiva do consumidor, que afasta a responsabilidade da empresa aérea. A gente vive no pós-pandemia com os ânimos acirrados, mas esse tipo de comportamento por parte do consumidor é inaceitável.
Inclusive, doutor, eu sou da galera que gosta de ficar no corredor. Eu, inclusive, nem gosto de ficar também na janela, eu prefiro ficar no corredor para que quando eu quiser levantar, ir no banheiro ou qualquer outro tipo de movimento que eu queira fazer, eu tenho espaço ali do corredor e também não acabo atrapalhando os outros passageiros. Mas, enfim, cada um é cada um, né? Tem gente que prefere a janela, corredor e meio, enfim. Mas, doutor, em relação também a esse caso, houve um atraso, né, de quase de 1 hora da decolagem, cerca ali de 45 minutos, e outros passageiros que estavam ali acompanhando, podemos dizer assim, de camarote, toda essa discussão, tem algumas vezes conexão, compromisso em outra cidade, enfim, outras responsabilidades. Esses passageiros que não estavam envolvidos nessa briga podem também acionar a companhia aérea cobrando alguma espécie de indenização? Atrasos aéreos até um certo limite devem ser tolerados. Na legislação internacional que foi ratificada aqui no Brasil, que regula o transporte aéreo, atrasos acima de 4 horas ensejam indenização, acima de 2 horas ensejam aquele direito à assistência material, direito a um lanche, direito a uma assistência, uma água, enfim, mas nesse caso aí 1 hora está dentro do programado. Assim, a gente que tem compromissos, eu ontem, por exemplo, adquiri um bilhete aéreo para uma viagem a Brasília para fazer uma sustentação oral que é às 2 da tarde. Quem compra um bilhete aéreo tem que comprar com uma antecedência. Eu comprei para as 9 da manhã para chegar em Brasília às 10, ou seja, eu tenho 4 horas aí de um possível atraso e todos os passageiros têm que fazer isso. Não pode comprar o bilhete para em cima da hora, uma conexão tem que ter aí no mínimo 1 hora e meia, 2 horas entre um voo e outro, mas de qualquer forma, este atraso enseja para a empresa aérea, no caso de uma conexão, como você falou, o direito do consumidor remarcar essa conexão. A empresa aérea tem que resolver esse problema da conexão do consumidor sem cobrar nada mais do consumidor que não estava envolvido na briga. Então, a empresa aérea vai ter que resolver essas conexões desses consumidores sem cobrar nada mais por isso, porque, embora a responsabilidade não seja diretamente dela, isso é o risco da atividade da empresa aérea e o passageiro que perdeu a conexão por essa circunstância, ele não pode sofrer nenhum prejuízo. E, doutor, e qual seria a orientação, ou até mesmo do que fazer quando uma situação dessas acontecer? Seria já fazer um boletim de ocorrência, procurar a companhia? O que se deve fazer para que o consumidor, no caso, né, o passageiro, consiga ter os seus direitos? Bom, alguns aeroportos têm PROCONs, alguns aeroportos têm juizados especiais, então, depois de realizar o voo, imediatamente já dá para procurar o juizado especial no aeroporto ou o PROCON no aeroporto, mas se isso não for possível no aeroporto, existe um site onde estão as empresas aéreas brasileiras, que é oficial da Secretaria Nacional do Consumidor, que é o www.consumidor.gov.br. Faz uma reclamação lá, essa reclamação ela tem que ser respondida em até 10 dias, e aí se a empresa não resolver, aí é possível até entrar com uma ação judicial no caso de um eventual prejuízo. Doutor, obrigado pelos seus esclarecimentos, explicação dessa cena que acabou viralizando aí, rodando muito as redes sociais, também para trazer também esses próximos passos, orientações para todo mundo que pode passar por uma situação dessa que, por mais que seja, inclusive essa imagem que chama muita atenção, é mais comum do que a gente imagina, né? Obrigado. Obrigado, Cássio. E lembrando que uma cena como essa aí prejudica ainda mais a criança autista, né? Quer dizer, para resolver um problema, acabou se criando um problema muito maior.